Fala pessoal, meu nome é Marcos. No vídeo de hoje eu vou explicar como é que eu gabaritei Química no Enem. No Enem 2020 eu acertei 42 das 45 questões em Ciência da Natureza. Dessas questões eu gabaritei a parte de Química e Biologia, ou seja, as 3 questões que eu errei eram de Física. E nesse vídeo eu vou explicar como é que eu estudei, como é que eu fiz para conseguir esse desempenho em Química, que não era uma matéria que eu tinha facilidade. Na verdade eu não tinha uma base tão boa em Química. E como é que eu consegui isso? Bom, gente, eu dividi para estudar todo o conteúdo programático de Química, todo o conteúdo que cairia no Enem de Química em 30 semanas. Eu vou deixar, inclusive, aí embaixo na descrição todo esse conteúdo que eu estudei, todos esses módulos que eu estudei, a ordem das matérias que eu segui, para que vocês possam ter uma noção melhor e quem sabe se inspirar ou até seguir essa mesma ordem. Foi só uma frente, então eu via Química uma vez por semana. E como é que funcionava o meu estudo em Química? Eu geralmente via a aula e a partir disso eu fazia 30 exercícios depois daquele assunto que eu tinha visto a aula. Então, por exemplo, eu via a parte de eletroquímica, vi uma aula de eletroquímica. Aí eu fazia 30 exercícios depois de eletroquímica. Esses 30 exercícios, os 10 exercícios finais eu fazia como se fosse um simulado, então eu colocava contando o tempo e tudo mais, então eram 30 minutos para fazer aqueles 10 exercícios finais. Se eu tivesse um desempenho abaixo de 70% nesse simulado final, nessas 10 questões finais do assunto que eu estava estudando, eu teria que fazer uma revisão desse assunto posteriormente, porque o meu ideal era que eu ficasse sempre acima de 70% para eu ter um domínio bom da matéria. E como é que eu fixava o conteúdo na minha cabeça? Muita gente fala que às vezes estudou uma matéria no início do ano e aí chega no final do ano e já não lembra essa matéria. E como é que eu fazia para conseguir lembrar, poder a todo momento estar recordando essa matéria? Para fixar a matéria na sua cabeça, você tem que fazer a repetição dela várias vezes. E para fazer a repetição dela, eu fazia vários simulados, ou seja, eu fazia 2 a 3 simulados por semana. E num simulado sempre tem questões de assuntos que eu já tinha visto. Então, por exemplo, se eu já tivesse estudado soluções, estequiometria, eletroquímica e tudo mais, sempre caíam essas questões de simulados, porque são assuntos recorrentes nas provas antigas. Bom frisar aqui, simulado, quando eu falo, são provas antigas. E alguns simulados de cursinho que eu fiz também ao longo da minha preparação, mas principalmente provas antigas. Então, quando você faz uma prova anterior do Enem, sempre vai cair química orgânica, sempre vai cair separação de misturas, sempre vai cair eletroquímica, estequiometria. Então, ao você colocar uma constância de fazer essas provas ao longo da sua preparação, você vai estar a todo momento vendo esses conteúdos que mais caem no Enem, esses conteúdos mais recorrentes. E aí fica mais difícil de você esquecê-los, porque a todo momento você vai estar raciocinando e resolvendo exercícios sobre eles. E esse foi um ponto principal para mim, porque todo momento eu refazia as provas do Enem. Então eu me acostumava com a lógica de cobrança da banca, porque o Enem ele tem uma lógica de cobrança em química bem particular e que geralmente se repete ao longo dos anos. Por exemplo, teve uma questão nesse último Enem sobre química verde. A química verde, ela caiu uma questão também no Enem 2018. Então, se você tivesse feito essa questão de 2018 de química verde, você teria uma facilidade em fazê-la agora. Não que você saberia a resposta, mas você já teria meio que uma ideia do que é química verde e tal, e de como o Enem gosta de cobrar esse tópico. Quando eu errava algum assunto nessas provas anteriores que eu fazia, eu pegava e anotava esse assunto que eu deveria revisar depois. Ou seja, se fosse um erro pontual, tipo assim, era algo específico da questão. Não, mas se eu tivesse confundido algum conceito ou coisa do tipo, eu anotava para eu poder revisar esse assunto depois. Eu poder dar uma olhada para eu não cometer esse erro novamente. Por exemplo, errei uma questão de eletroquímica. Nessa questão eu tinha confundido qual é o cátodo e o ânodo da eletrólise. Isso é um erro conceitual, eu deveria revisar aquele assunto para eu poder ter um entendimento completo da matéria. Eu já estava esquecendo, já estava confundido, então é sempre bom você fazer essas revisões. E como que eram essas revisões? Como que eu fazia essas revisões? Geralmente eu ia no estúdio, que está de graça, estava de graça na quarentena, eu acho que ainda está de graça. Você consegue ver as aulas de revisão, que são aulas bem resumidas, geralmente tem 10, 15, 20 minutos no máximo. E aí eu via, por exemplo, uma revisão de eletroquímica desse assunto que eu tinha errado, eletrólise, e aí fazia 10 a 15 exercícios desse tópico. E a partir disso eu já conseguia refrescar a memória, ter uma ideia melhor e poder fixar realmente melhor o conteúdo na mente, para que chegasse em outra prova anterior ou até na prova mesmo eu não errasse esse mesmo assunto. Outra forma de revisar que eu achava muito boa também
era por meio de questões dissertativas. Por que por meio de questões dissertativas? O Enem não é dissertativo. É porque, cara, ao fazer uma questão dissertativa, você tem que dissertar, você tem que raciocinar mais, você tem que escrever no papel sobre aquela matéria. Eu acho muito melhor, por exemplo, do que um resumo, porque é algo muito mais ativo, você estimula muito mais a sua mente e a partir disso, como você está escrevendo, como você está tendo que raciocinar, você vai acabar criando um domínio melhor da matéria, daquele assunto. Mesmo que não caia no Enem questões dissertativas, eu acho que é muito bom para você revisar a matéria. É algo muito mais ativo, algo que muito mais proveitoso do que você fazer um resumo da matéria. Então, isso foi algo que me ajudou bastante quando eu queria revisar a fundo algum tópico, eu fazia questões dissertativas, que eu sabia que elas me davam uma base teórica muito boa. Em matérias mais práticas, como por exemplo estequiometria, cara, estequiometria era uma matéria que eu tive muita dificuldade. Demorava 15 minutos para fazer um exercício, era algo que era absurda a minha demora para fazer estequiometria. Eu nunca tinha visto aquela matéria, eu achava muito difícil. E aí, como é que eu fazia? Cara, você tem que fazer muito exercício, não tem jeito. Nessas matérias, por exemplo, estequiometria, algumas questões de cinética, algumas questões de equilíbrio, você tem que fazer, de termoquímica também, você tem que fazer exercícios para que você fixe realmente na sua cabeça. Então, geralmente eu extrapolava um pouquinho dos 30 exercícios em estequiometria e tal, fazia bem mais porque realmente era necessário para eu conseguir uma agilidade para resolver aquelas questões. E conforme eu fui refazendo as provas anteriores, porque estequiometria é um assunto que sempre cai, eu acabava que também ia criando agilidade, foi entrando mais na minha cabeça e no final já estava tranquilo estequiometria para mim. E como é que eu fiz na prova em si? Eu circulava no enunciado os dados mais importantes, o comando da questão, para não me perder no que eu estava fazendo durante a resolução dela. Então é sempre bom, circula, rendimento, pureza, são algo que geralmente pega muitas pessoas e é sempre bom que você circule, deixe bem em evidência para que você não se perca durante a resolução da questão. E mais importante do que circular, lê com atenção. Eu lembro que às vezes eu ficava tanto nessa de circular os dados mais importantes que eu nem prestava atenção no enunciado. Eu tinha que reler ele mais algumas vezes porque eu só estava preocupado em circular. Então, entre circular e lê com atenção, depois você circula. Eu acho que vale muito mais a pena e foi isso que eu fiz no dia da prova. Preste atenção também nas palavras-chave do conteúdo abordado na questão, que vão estar no enunciado. Então, por exemplo, se a questão está falando de cinética, química, aí fala de superfície de contato. Superfície de contato, quando você aumenta, você tem um aumento na velocidade da reação. E aí, tenta prestar atenção nesses nuances, nesses detalhes, porque eles fazem total diferença. Porque às vezes uma questão ela pega um raciocínio muito parecido com uma antiga. Então você tem que ter bastante atenção nessas palavras-chave e sempre prestar atenção no conteúdo abordado em cada questão. Uma dica que é muito batida, mas que é sempre importante relembrar, sempre pule o que você tiver dificuldade, que você tiver em dúvida. Eu mesmo pulei algumas questões de química que eu estava em dúvida durante a prova e depois no final eu revi elas e tal e fiz elas com mais calma e consegui acertar. Então sempre pule, deixe para o final, tem um controle de tempo também. Com a prática de simulados você consegue esse controle de tempo. Então, tá com dificuldade, tá em dúvida, pula, deixa para o final, beleza? Outro ponto que eu esqueci de comentar é que eu tinha um caderno de erros dos meus simulados, ou seja, se eu errasse determinada questão, por exemplo, de constante de acidez e basicidade de equilíbrio químico, nessa questão que eu errei, eu sempre tentava fazer meio que um resuminho desse assunto no meu caderno, mas um resumo bem pequeno mesmo, só abordando os conceitos da questão, para que caso caísse uma questão parecida, eu não errasse e eu pudesse reler aquilo de novo depois para poder relembrar. Por exemplo, aqui eu fiz um mini resumo de sal e álcool no gelo, que é propriedades coligativas. É uma situação do cotidiano que poderia cair numa prova futura. Então eu sempre fazia meio que esses mini resumos para poder reler depois, para poder escrever sobre esse assunto. Eu escrevia com as minhas palavras para que eu entendesse, tivesse um entendimento completo desse tópico que está sendo abordado na questão. Então é sempre bom. Não fazia para todas as questões, só para algumas que eu sentia que eu precisava mesmo, precisava dar uma olhada. E isso foi algo que eu acho que me ajudou bastante a ter um compreendimento total da matéria. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, já se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que vocês estão achando e tal. Sugestões de temas são sempre bem-vindas. Então, tamo junto. O próximo vídeo vai ser reação à minha nota do Enem. E vambora. É isso aí.